Hi, students from Centro Educacional Edificar. How are you? Bom, eu espero que vocês estejam bem. Na videoaula de hoje, nós iremos falar novamente sobre os conteúdos vistos nesse segundo bimestre, focando nas duas últimas unidades estudadas em videoaulas, justamente para fazermos a nossa revisão para a prova da segunda avaliação. Além disso, irei comunicar um aviso muito importante a respeito das atividades para casa. Ressalto que esse aviso sobre as atividades para casa também foi enviado no grupo do 9º ano do WhatsApp da Escola Edificar. Como conteúdo do segundo bimestre, nós estudamos a unidade 3, unidade 4, unidade 5 e unidade 6. Iniciamos a nossa revisão na aula passada, fazendo estudo da unidade 3 e da unidade 4. Agora, nessa videoaula, nós iremos encerrar a nossa revisão, mostrando os principais conteúdos da unidade 5 e Unit 5, Drugs, e da unidade 6, Unit 6, Religion. Quanto ao comunicado, o comunicado se trata sobre a correção geral das atividades. A correção das atividades está ocorrendo de maneira individual, na medida em que os alunos estão tirando suas dúvidas sobre as questões e conteúdos que sentem dificuldade através do WhatsApp, bem como fazendo o envio das atividades. Os exercícios para casa no livro valem ponto e compõem a nota da prova. O prazo para entrega desses exercícios é até dia 11/7/2020, sexta-feira. Bom, alunos, como vocês já devem saber, desde a primeira aula, no último slide eu deixo o slide específico para o homework, a atividade de casa. Em todas as aulas tem uma atividade para casa, sendo que na aula passada foi uma atividade de revisão que foi deixada na Escola Edificar para vocês. Todas essas atividades que nós fizemos, que eu repassei para vocês fazerem como para casa, como homework, do segundo bimestre, das unidades que nós acabamos de mostrar, vão valer ponto. A prova de vocês valerá 6 pontos e os exercícios para casa vão valer 4 pontos. Se você fez os seus exercícios para casa e ainda não enviou, tire foto de todos eles e encaminhe para o meu WhatsApp. Se por um acaso você ainda não fez o homework, aproveite essas aulas de revisão e aproveite o prazo dado nessa semana para finalizar esses exercícios, porque eu só irei aceitá-los até o dia 11/7/2020, até sexta-feira. Vamos começar a nossa revisão. O conteúdo está na unidade 5, que fala sobre drogas. Peguem o livro de inglês de vocês para acompanhar e marcar os pontos principais. A unidade 5, na parte de gramática, trata sobre interrogative pronouns. Bom, vamos relembrá-los. Vocês se lembram dos interrogative pronouns? What, where, why, when, whose, how, which, who. Pois bem, vamos para essas palavras, essas question words. Who trata-se de uma pessoa. É uma pergunta que se refere a alguém. Person. Por exemplo, who was at the party? Quem foi para a festa? Who is your best friend? Quem é o seu melhor amigo? Where. Trata-se de uma posição, de um lugar. Where do you live? Aonde você mora? Where did you go? Aonde você foi? When. Time, occasion, moment. When is your birthday? When did you get up? Quando foi o seu aniversário?
nós iremos usar essa palavra para saber sobre tempo, ocasião ou momento. Why? Reason, explanation. Why are you sad? Por que você está triste? Quando nós usarmos essa palavra, essa questão, why, nós iremos buscar uma justificativa, uma razão, uma explicação sobre algo. What? Specific thing, object. What are you going? What's your number? Bom, nós iremos usar essa question word para saber sobre algo específico, algum objeto. Por exemplo, o que você está fazendo? Qual é o seu número? Which? Choice, alternative. Usaremos essa palavra, essa question word, para tratar de uma escolha, algo alternativo, alguma alternativa. Which dress is good? Qual vestido é bom? Which leg hurts? Bom, gente, prestem bastante atenção que nós usaremos essa palavra justamente para fazer uma escolha. No caso, ela perguntou, qual vestido é bom? Tem 2 ou mais vestidos e você tem que escolher qual é o melhor. How? Way, manner, form. Usaremos para saber formas, maneiras. Por exemplo, how was your day? Qual foi o seu dia? Como foi? Perdão. Como foi o seu dia? How do you know her? Como você conhece ela? Vamos agora para as peculiaridades. Como essa é uma aula de revisão, vamos destacar algumas peculiaridades sobre algumas question words. Por exemplo, what e which significa o que ou qual. Bom, apesar de terem a mesma tradução, o momento de uso é diferente para cada um deles. Enquanto what não apresenta restrições, o pronome interrogativo which é usado somente quando há um número limitado de opções. Examples: What is your favorite color? Qual é a sua cor favorita? Which is your favorite color? Também, qual é a sua cor favorita? Só que, percebam, a frase não acabou. Which is your favorite color? Red or blue? Qual é a sua cor favorita? Vermelho ou azul? Percebam que what é usado de uma forma bem mais ampla, enquanto que which se restringe, é limitado, se limita a escolher entre várias opções. No exemplo foi vermelho ou azul, mas pode ser qual carro você prefere? Esse ou aquele? Enfim, infinitas possibilidades. Porém, which refere-se a algo que você precisa escolher e você tem um número limitado de opções. Who e whom. Estes pronomes interrogativos são traduzidos da mesma forma e a situação de uso é o que os diferencia. O who é o pronome mais comumente usado. É considerado sujeito da oração, quem faz a ação, enquanto que whom é objeto da ação, isto é, ele aparece obrigatoriamente após uma preposição. Para facilitar melhor essa peculiaridade, a gente identificar essa peculiaridade, vamos aos exemplos. Who is your father? Quem é o seu pai? Percebam que o who vai ser usado justamente mais para o sujeito. Quem é o seu pai? Quer saber quem? With whom was he talking? Com quem ele estava falando? Percebam que nesse caso o whom está mais para o objeto da oração, porque ele aparece após da preposição. No caso, a preposição com, with. Agora, estamos diante de uma tabela geral de interrogative pronouns. Nós temos todos aqueles pronomes, aquelas question words que nós tratamos, sendo que ao lado tem um pequeno resuminho em inglês. Vamos fazer a leitura. Who asks questions
about people, subject. Whom? Ask question about people, but mais se refere a object. Which? Ask questions about animals and goals. Whose? Asking questions about possession. Where? Asking questions about places. When? Asks questions about time, moment. Remember what we're talking about early. Why? Asking questions about reason. What? Asks questions about things. How? Asks questions about manner. Interrogative expressions. Vamos agora para algumas expressões interrogativas e os seus significados. How many? Quantos? Quantas? How much? Quanto? Quanta? How old? Qual idade? How tall? Qual altura? How big? Qual o tamanho? How deep? Qual a profundidade? How long? Qual a duração? How often? Qual a frequência? How wide? Qual a largura? How far? Qual a distância? Esse foi o conteúdo da unidade 5. E agora iremos para a Unit 6, Religion. Prepositions. As preposições, prepositions, são palavras muito importantes na construção de uma frase, porque elas se ligam a outros elementos, como substantivos, pronomes ou gerúndios, para indicar as noções de lugar, direção, movimento, tempo, entre outras funções. São usadas para conectar substantivos, pronomes ou ainda outras palavras em uma determinada oração. Em inglês, as preposições podem causar dúvidas, mas, na verdade, o uso de preposições é simples, se observarmos o quadro a seguir. Gente, esse quadro dos slides trata-se de prepositions. Temos alguns exemplos em inglês e ao lado seu significado em português. To, para, ao, about, a respeito de. Também pode significar sobre, porém esse sobre é justamente quando você fala a respeito de alguma coisa, sobre alguma coisa. For, para, por, a. Behind, atrás de. By, de, por. After, depois. Up, para cima. Without, sem. Of, de, do, da. On, em, no, na. Out, para fora. Perdão, out significa por volta de ou para fora. With, com. In front of, na frente de. Around, ao redor de. Across, através de. In, dentro de. Before, antes. Over, na frente de. Sobre. From, de, do, oriundo. Down, para baixo. Under, embaixo de. Sobre. Vamos especificar mais essas preposições. Iniciamos com prepositions of place, preposições de lugar. On, preposition on. The preposition on is about a preposition of place. Let's give some examples. Bom, vamos agora dar alguns exemplos dessa preposição on, que é uma preposição de lugar. The book is on the shelf. O livro está sobre a prateleira. Gente,
Tem até um comercial de inglês da Open English, se não me engano, bastante conhecido que basicamente é The books on the table, the table. Pois é, the book is on the table, só que nesse caso é prateleira, shelf. The book is on the shelf. On the bus, no ônibus. On the plane, no avião. On the radio, no rádio. On the phone, no telefone. In, em, dentro de. I live in São Carlos. Eu moro em São Carlos. In a car, no carro. In a store, na loja. In the water, na água. In London, em Londres. Ai, meu sonho estar em London. Meu sonho estar em Londres. My dream. At, em, junto a. She's at home. Ela está em casa. At the bus stop, no ponto de ônibus. At the top of the page, no topo da página. At work, no trabalho. At school, na escola. Sabendo de algumas preposições de lugar, vamos agora para as prepositions of time. Bom, as preposições de tempo, prepositions of time, já tem mais algumas especificidades. Por exemplo, se vocês forem reparar, essas preposições in, on, at foram acabadas de ser explicadas nos slides anteriores. On, in, at, on, in, at. Além de local, elas também são prepositions of time. E tem as seguintes formas de usar, de serem usadas. On, em, no, na, será usada para datas, final de semana, dias de semana. In será usada para meses, anos, estações do ano, parte dos dias. At, pela noite, final de semana, horário. Para facilitar mais a compreensão sobre essas preposições, vamos agora aos exemplos. I see you on Monday. Vejo você na segunda. Her birthday is on March 12th. O aniversário dela é no dia 12 de março. She was born in April. Ela nasceu em abril. I work in the morning. Eu trabalho pela manhã. Clara arrives at night. Clara chega à noite. We won't work at this weekend. Nós não trabalharemos neste final de semana. Paul gets home at 7 p.m. Paulo chega em casa às 7 da noite. Percebam como essas preposições usadas nesses exemplos, apesar de serem as mesmas preposições que nós estudamos agora há pouco de lugar, prepositions of place, nesse contexto elas se tornam preposições de tempo, prepositions of time, e têm esses significados aqui, ó, on, em, no, na, in, em, de, pela, a, at, as, pela, no. Tudo vai depender do contexto e da forma que você pretende usar. Se você vai usar para se referir a um tempo ou se você vai usar para se referir a um lugar. Além disso, nós também temos as preposições de movimentos, prepositions of movements. Over, around, enter, out of, in front, in, down from, next to, on, behind, inside, under, between e through. As imagens são bastante ilustrativas. Over, por cima. Around, ao redor. Into, dentro, entrando. Out of, saindo. In front, na frente. In, dentro. Down from, sobre, pulando para baixo, basicamente. Next to, ao lado. On, em cima, sobre. Percebam que ele está
tocando. Enquanto que over, ele pula sobre a caixa, on, ele está tocando na caixa, ele está em cima da caixa. Behind, atrás. Inside, dentro. Under, embaixo. Between, entre. Through, através. Agora, nós temos outras preposições de movimentos e exemplos ao lado. Across. She is across the street. Ela está do outro lado da rua. Along. He walks along the river. Ele caminha ao longo do rio. Around. They built a fence around the house. Eles construíram uma cerca ao redor da casa. Into. Please come into the classroom. Por favor, entre na sala de aula. Out of. Get out of bed now. Saia da cama agora. Through. Paul went through the tunnel. Paulo atravessou o túnel. To. They came to Paris. Eles vieram para Paris. Towards. Em direção a. Marcus walked towards the house. Marcos andou em direção à casa. E essas foram as nossas últimas preposições de movimentos. Prepositions of movements. Finalizamos agora o conteúdo das 4 unidades e, como atividade para casa, nesse slide nós temos 4 atividades. A primeira da página 26, da página 27, da página 28 a 29, se refere à nossa primeira unidade vista nesse slide. A página 32, página 33 a 37, se referem à última à última unidade vista nesse slide. Lembrando que essas atividades para casa já foram passadas anteriormente na semana retrasada. E como nós estamos revisando, eu coloquei aqui só mesmo para lembrar vocês, caso ainda não tenham feito essas atividades, para fazê-las. Assim que vocês fizerem essas atividades, tirem foto das páginas que estão aqui marcadas, bem como das páginas que foram marcadas nas videoaulas passadas, e enviem para o meu WhatsApp para que eu possa fazer a correção e lançar a pontuação de vocês. Lembrando que vale 4 pontos e elas só serão aceitas até o dia 11 de julho, sexta-feira. Bom, galera, muito obrigada por vocês terem assistido a videoaula e eu espero vocês até a próxima. Bye, bye!